No fim da manhã de 1º de dezembro de 1974, um avião vermelho e branco, reluzente Boeing 727, operando como voo 514 da Trans World Airlines, está descendo em direção a Washington, D.C. Este é um voo doméstico de rotina, do tipo que a tripulação a bordo já realizou muitas e muitas vezes antes. O tempo lá fora não está bom, mas é administrável, com nuvens baixas, ventos fortes e visibilidade reduzida, tornando-o o tipo de dia de inverno que exige aproximações por instrumentos. Mas nada fora do normal. Na frente, a atmosfera na cabine está calma. Os pilotos já estão voando em condições sólidas de instrumentos há algum tempo neste momento. Agora falam com vários controladores de tráfego aéreo, sendo transferidos de setor para setor. Então, o último controlador de tráfego aéreo informa que estão autorizados para baixar a aproximação. Então a tripulação confirma na autorização, faz algumas seleções rotineiras no piloto automático e começa a se preparar para a parte final da chegada. Mas um mal-entendido fatal acabou de acontecer. Um que, como se vê, era bastante comum na época, e um que afetará não apenas este voo, mas todos os voos que já aconteceram desde então. Fique ligado e não se esqueça de se inscrever, se você acha esse tipo de história interessante. O voo 514 da TWA começou como um serviço doméstico regular de Indianápolis para o Aeroporto Nacional em Washington, D.C., com uma parada intermediária planejada em Columbus, Ohio. Era um trajeto rotineiro por espaço aéreo familiar, sem exigências incomuns para a tripulação ou a aeronave. A aeronave utilizada era um Boeing 727231, registrada como November 54328, equipada com 3 motores Pratt e Whitney JT-8D9A, e havia sido entregue à TWA no início de 1970. E, desde que era nova, acumulou pouco menos de 12.000 horas, todas em operação comercial rotineira. Os Boeing 727 eram a espinha dorsal das companhias aéreas americanas no início dos anos 1970. Projetado para voos curtos e médios, era ideal para operar em espaços aéreos movimentados e condições meteorológicas marginais. Combinava ótimo desempenho com sistemas que, para a época, representavam o que havia de mais avançado no design de aeronaves. No caso do voo 514 da TWA, este 727 era operado por 3 pilotos de linha aérea totalmente qualificados, conforme exigido, e o comandante, com 44 anos de idade, tinha um total de 8.900 horas de voo, com 2.899 dessas horas sendo operada no 727. Ele já havia voado para a região de Washington muitas vezes antes, e, portanto, estava bem acostumado às exigências das operações de inverno e às peculiaridades desse espaço aéreo em particular. Assim, ele era o piloto em comando nesse trecho, juntamente com seu colega, ocupando o assento direito, o primeiro oficial, que monitoraria a aproximação e cuidaria das comunicações como copiloto. Agora, o primeiro oficial tinha 40 anos e havia acumulado 6.205 horas no total, sendo 1.160 delas no 727. O engenheiro de voo tinha 31 anos e havia acumulado 2.798 horas, mas apenas 128 nesse tipo de aeronave, sendo o mais novo na cabine de comando. Sua função era monitorar o desempenho dos motores, sistemas de combustível, pressurização e cargas elétricas, além de apoiar os pilotos com chamadas, listas de verificação e checagens de sistemas. Antes do voo, foi relatado que os 3 pilotos haviam descansado adequadamente e estavam, em geral, de bom humor e em boas condições. O tempo e os horários não tinham nada de especial. Então, para a tripulação, parecia apenas mais um voo comum. Às 8h53, horário padrão do leste, o voo 514 decolou de Indianápolis para um primeiro voo completamente sem incidentes, chegando em Columbus às 9h32. Durante a primeira escala, os pilotos revisaram informações meteorológicas atualizadas, que indicavam nuvens baixas e ventos mais fortes no destino. Mas até aquele momento, tudo ainda estava bem dentro dos mínimos de planejamento deles. Eles seguiram com as verificações de retorno e, após receberem 85 passageiros,
a tripulação fechou as portas e o reluzente 727 afastou-se do seu portão às 10h24, cerca de 11 minutos atrasado, com um total de 92 pessoas a bordo. A decolagem seguinte foi normal, e a aeronave logo subiu direto para as nuvens, seguindo para o que a tripulação esperava ser uma chegada rotineira ao Aeroporto Nacional de Washington. Mas à medida que a tripulação começou a se aproximar do destino, as condições meteorológicas em torno de DC começaram a se deteriorar. Agora, o verdadeiro problema no Aeroporto Nacional de Washington, naquela manhã em particular, não era a visibilidade ou o teto de nuvens, mas sim o vento. O aeroporto, na prática, só tinha uma pista adequada para um Boeing 727, a pista 0119, e essa pista era orientada no sentido norte-sul. O problema era que os ventos agora vinham de 070 graus, entre 25 e 28 nós, com rajadas de quase 50 nós. E isso significava que esse vento estava soprando quase perpendicularmente à direção da pista, e, portanto, muito além dos limites de vento de través para a aeronave, o que significa que pousar no National já não era mais realmente uma opção. Agora, antes de continuarmos, eu só quero interromper aqui e explicar um pouco sobre por que ventos de través podem ser um problema tão grande. Veja, uma aeronave em rota não é realmente afetada negativamente pelos ventos. Em altitudes de cruzeiro, os ventos podem superar 100 nós, como nas correntes de jato. O único efeito será talvez um pouco de turbulência e possível impacto no horário de chegada, dependendo se os ventos vêm de frente ou de trás. Para manter o curso planejado, a aeronave simplesmente vai apontar o nariz ou a proa de uma forma que garanta que a trajetória final a leve ao ponto pretendido. E é isso, assim como um barco atravessando um rio entre dois pontos definidos. Mas quando se trata da decolagem e principalmente do pouso, a aeronave não pode ser tão flexível assim. Como a pista é fixa em sua direção, a posição da proa da aeronave também terá que ser. Isso significa que, ao nos aproximarmos da pista, os pilotos vão posicionar a proa contra o vento para permanecer na trajetória da aproximação final. E isso é conhecido como crabbing. Antes do pouso, geralmente usamos um pouco de leme para alinhar a aeronave à linha central. E quando fazemos isso, o vento não pode ser tão forte a ponto de nos tirar da pista. Em outras palavras, a aeronave precisará permanecer controlável em qualquer vento em que decidirmos pousar, com boas margens. E os pilotos de teste do fabricante, portanto, demonstram os componentes máximos de vento de través durante a certificação da aeronave, que nós, pilotos de linha aérea, então utilizamos, e esses limites costumam ficar em torno de 35 nós, mais ou menos. Se o vento vem de frente, normalmente não há restrições, pois isso não afeta o controle da aeronave. Mesmo assim, alguns ventos podem tornar impossível taxiar com segurança após o pouso. Então, a maioria das operações será interrompida se a velocidade do vento ultrapassar 60 nós, independentemente da direção. No caso do voo 514, os pilotos foram avisados de que os ventos tinham piorado ainda mais no destino. E o controlador, no ARTCC de Cleveland, portanto, informou que todos os voos com destino ao National estavam em órbita de espera ou desviando para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, nas proximidades. Em vez disso, agora, esse aeroporto, geralmente chamado de Dulles, ficava mais a oeste, no estado da Virgínia, afastado da cidade de Washington, propriamente dita. E, embora o tempo lá não estivesse muito melhor, pelo menos era suficientemente bom para pousar em meio às nuvens. O teto em Dulles era mais baixo que no National, cerca de 900 pés contra 1.200, mas o vento fazia a diferença crucial. Em Dulles, os ventos foram reportados em 26 nós, com rajadas chegando a cerca de 40, o que significa que ainda estavam fortes, mas alinhados de forma que uma aeronave pousando na pista 12 estaria basicamente de frente para o vento, tornando o pouso ainda desafiador, mas pelo menos administrável e dentro dos limites. Então, a tripulação discutiu suas opções com o despacho da TWA, que acabou orientando-os a desviar para Washington Dulles. E por volta desse momento, o comandante passou os controles para o copiloto, provavelmente para que ele pudesse conversar com as operações e decidir o curso de ação, falar com a tripulação de cabine e os passageiros
e assim por diante. Agora, isso é algo bastante comum de se fazer quando um voo de repente se torna mais complexo, já que libera o comandante das tarefas de pilotagem para avaliar melhor as opções e gerenciar a situação. E neste caso, ele também decidiu permanecer como copiloto, monitorando pelo restante do voo. Operacionalmente, a mudança exigiu pouco ajuste da tripulação, pois a aeronave ainda tinha muito combustível. Todos estavam familiarizados com Dulles, e nada em relação ao clima lá excedia as capacidades da aeronave ou a experiência da tripulação. Já que falamos em mudança de planos, você já viajou para algum lugar? Você pousa, sai do avião e pega o seu celular, só para perceber que está sem sinal. Ou seja, agora você não tem como encontrar o endereço do seu hotel, entrar em contato com seu cônjuge ou até mesmo checar seus e-mails. Bem, isso já aconteceu comigo várias vezes quando viajei para fora da minha área de roaming. Mas graças ao patrocinador de hoje, Holafly, isso agora é coisa do passado. A Holafly é a primeira operadora móvel internacional do mundo, mantendo você conectado em mais de 160 destinos ao redor do mundo. Sem buscar chips locais, lidar com idioma ou enfrentar cobranças altas de roaming, tudo o que você precisa fazer é instalar um eSIM uma vez, e então poderá usá-lo em todos os lugares para onde viajar. A Holafly agora oferece uma assinatura mensal de eSIM, chamada Holafly Plans, criada para todos nós que viajamos com frequência ou trabalhamos remotamente. E com ela, você pode escolher entre o plano Lite de 25 GB ou o plano ilimitado, ambos com cobertura global, hotspot e cobrança mensal, e a liberdade de cancelar ou pausar a qualquer momento. Uma coisa que realmente me chamou a atenção foi o recurso Always On, onde cada assinante recebe 1 GB de dados gratuitos por mês para emergências. Isso significa que, ao cancelar ou pausar seu plano, o eSIM ativa automaticamente o Always On, garantindo cobertura contínua. E isso é completamente gratuito e sem data de validade. Então, antes da sua próxima viagem, instale o Holafly e ganhe 10% de desconto mensal com o código MENTOR em esimholafly.com/plans. Com certeza usarei quando viajar para a Tailândia com minha família no próximo mês. Obrigado, Holafly. Agora vamos ver o que acontece com este voo. Após a tripulação confirmar a intenção de alternar, o controle de tráfego aéreo iniciou a descida do voo 514 da altitude inicial, emitindo uma série de autorizações de descida enquanto a aeronave seguia em direção à área terminal de Washington. Cada autorização era lida de volta, inserida no piloto automático e executada exatamente como foi dada, com a aeronave descendo de forma suave e previsível sob vetoração radar. Por causa dos ventos fortes de leste, a tripulação esperava pousar na pista 12, como mencionei. E ao contrário de muitas pistas principais atualmente, a pista 12 não estava equipada com um sistema de pouso por instrumentos, ou ILS. Em vez disso, ela era atendida por uma aproximação VOR não precisa, baseada no rádio farol VOR Armel, localizado no aeroporto. Agora, os rádios farol VOR transmitem sinais omnidirecionais que permitem aos pilotos determinar sua posição em relação à estação. E, ao selecionar uma determinada proa ou radial, os pilotos podem então seguir uma linha virtual que se estende a partir do rádio farol ao longo de uma rota definida. Neste caso, se aproximar da pista 12 significava interceptar e seguir o radial de 300 graus de Armel, que correspondia diretamente à linha central da pista. Uma vez estabelecido nesse radial, o procedimento permitia que a tripulação descesse em etapas, cada uma ligada a pontos geográficos específicos na aproximação, que os pilotos localizavam nas cartas de aproximação. Sabendo o que fariam, a tripulação discutiu como o controle de tráfego aéreo provavelmente os autorizaria a chegar lá. Eles poderiam cruzar o VOR de Front Royal, ao sul do radial 300 de Armel, e depois virar para leste para interceptar o radial final. E outra possibilidade era que eles se aproximassem do radial final, pelo norte, via o VOR de Martinsburg. Ou eles poderiam simplesmente receber uma aproximação direta, sem cruzar nenhum desses auxílios. O que importa aqui, porém,
é que todas essas aproximações convergiam no fixo inicial de aproximação, que era o ponto geográfico onde a aproximação oficial realmente começava. Esse fixo era chamado Round Hill, localizado no radial de 300 graus de Armel, a uma distância de 18 milhas náuticas, e a tripulação sabia que teria que passar por esse ponto para iniciar a aproximação, independentemente de como chegassem até lá. Mas as altitudes mínimas a serem seguidas, antes de chegar a esse ponto, eram diferentes. Agora, essa discussão vai se tornar importante mais adiante, então só mantenha isso em mente. Às 10h51, o centro de Washington instruiu a tripulação a virar à esquerda para o rumo 090 graus e interceptar o radial 300 graus, para cruzar um ponto a 25 milhas náuticas a noroeste de Armel e descer e manter uma altitude de 8.000 pés inicialmente. O comandante acusou o recebimento e repetiu todas essas instruções. E nesse momento, a aeronave ainda estava bem fora do espaço aéreo protegido da aproximação, voando em direção ao radial de 300 graus, que eventualmente se tornaria a trajetória de aproximação final. Mas, tão distante assim, o radial ainda não fazia parte de nenhum procedimento específico. Conforme os pilotos sintonizavam o VOR Armel, ajustavam altímetros e discutiam a aproximação VOR da pista 12, a aeronave logo desceu para uma camada de nuvens densas e encobertas, sem referência visual fora do cockpit. Enquanto a descida continuava, a tripulação então ouviu ATIs de Dulles, revisou as condições meteorológicas reportadas e continuou discutindo o que poderiam esperar durante a chegada. As condições externas eram ruins, mas ainda dentro dos limites, com teto baixo, ventos fortes e precipitação congelante na região. Então, a tripulação acionou o sistema de antigelo dos motores e asas, preparando a aeronave para voo em condições de gelo. E logo depois, o Centro de Controle de Washington emitiu outra autorização. Desça e mantenha 7.000 pés e continue em direção ao VOR Armel. E novamente, a autorização foi confirmada e executada exatamente como foi dada. A tripulação estava desempenhando perfeitamente neste momento, sem nenhum problema. Às 11h04, aproximadamente 3 minutos depois, eles nivelaram a 7.000 pés, ainda nas nuvens, a cerca de 44 milhas náuticas do aeroporto de Washington Dulles. E apenas momentos após reportarem que haviam nivelado, o controlador emitiu a autorização que definiria o restante deste voo. TWA 514, autorizado para minha aproximação, VORDMI, para a pista 12. Nada além disso. Dentro da cabine, a confirmação dessa autorização foi imediata e quase automática. O comandante, então, olhou para o cartão e disse: 1.800 é o mínimo, ao que o primeiro oficial respondeu: iniciar descida. Ele, então, iniciou a descida pelo piloto automático, o que para todos na cabine fazia total sentido. Veja, o entendimento de muitos pilotos de linha aérea na época era que estar autorizado para a aproximação significava exatamente que eles tinham permissão explícita para executar o procedimento publicado, conforme estava impresso em seus cartões. Já na carta de aproximação VORDME 12, o número que mais se destacava era a altitude inicial de aproximação de 1.800 pés. Então, se a aeronave estava agora autorizada a voar aquele procedimento, então, na visão desses pilotos, descer até aquela altitude não era apenas legal, mas, na verdade, era esperado deles. No início dos anos 70, a maioria das aproximações não de precisão era feita com a técnica de mergulho e avanço, onde, em vez de seguir uma trajetória de descida gradual em direção à pista, as tripulações desciam o mais rápido possível até uma altitude mínima autorizada para o segmento em que estavam. Eles nivelavam e mantinham a altitude até o próximo ponto de referência, quando desciam para a próxima altitude mínima, e assim sucessivamente. Na época, isso não era visto como descuido ou insegurança, mas sim como o método ensinado aos pilotos. Os perfis de descida contínua e estabilizada das aproximações não precisas de hoje ainda eram uma ideia relativamente nova em 1974 e definitivamente ainda não tinham se tornado prática padrão. Aqui, as tripulações acreditavam que, se houvesse qualquer terreno à frente,
não receberiam autorização de aproximação ou que essa autorização viria acompanhada de uma restrição explícita de altitude. Mas havia um detalhe importante nessa permissão. Veja, a descida para 1.800 pés só era permitida após a passagem pelo fixo inicial de aproximação em Round Hill. Até então, a carta de aproximação exigia altitudes mínimas bem mais altas para proteger a aeronave do terreno elevado abaixo. Agora, nos segmentos publicados que levam até Round Hill, a altitude mínima era de 3.400 pés, vindo do VOR de Front Royal, e de 3.000 pés, vindo de Martinsburg. Mas o voo 514 agora não estava voando em nenhum desses segmentos. O controle de tráfego aéreo vetou a aeronave direto para o radial 300 graus do VOR de Armel, posicionando-a para uma interceptação direta. Isso era operacionalmente comum, mas não estava representado como uma rota publicada nos cartões. Isso, portanto, significava que eles agora estavam voando em direção à aproximação a partir de uma direção que não tinha uma altitude mínima claramente indicada ao lado. Mas entre a posição deles e Round Hill havia terreno elevado. Colinas das montanhas Blue Ridge chegavam a quase 1.800 pés de elevação, marcadas no mapa por alguns pequenos símbolos de terreno que eram fáceis de não perceber naquele momento. Depois de receber a autorização de aproximação, a maioria dos pilotos focava na visão de perfil do mapa, que mostrava o segmento final da aproximação final. E no mapa daquela época, esse perfil normalmente começava no fixo de aproximação final, a apenas 6 milhas da pista, e não no fixo de aproximação inicial, que ficava mais distante. Então, nesse perfil, a altitude inicial era clara e simples, 1.800 pés. Tudo isso significava que, pouco a pouco, a lógica se alinhava para esses três pilotos. Eles tinham autorização para pular a aproximação e deveriam descer até 1.800 pés de altitude inicial. O centro de controle de Washington não deu restrição ou orientação de altitude. Então, 1.800 pés era acima a altitude para descer. Isso, obviamente, levanta a questão: por que o controlador não incluiu uma restrição de altitude mínima junto com a autorização de aproximação? Conforme as regras do controle de tráfego aéreo da época, havia restrição de altitude se a aeronave fosse considerada chegada por radar. Mas, para os controladores daquela época, esse termo tinha um significado muito específico: uma aeronave recebendo vetoração ativa. Então, na visão desse controlador, uma vez que o voo 514 havia interceptado o radial de 300 graus e começado a navegar sozinho em direção ao fixo inicial de aproximação, ele não era mais considerado uma chegada por radar, mesmo que ainda estivesse sendo observado no radar. Isso significava que, dali em diante, a separação do terreno era responsabilidade da tripulação e não havia exigência de restrição de altitude. Mas os pilotos entendiam esse termo de outra forma. Para eles, ser monitorado no radar significava uma chegada por radar, e se precisassem de restrição de altitude, esperavam receber uma. Então, a ausência de uma apenas reforçou a crença de que descer era seguro. Nos meses após esse acidente, os investigadores acabariam fazendo uma pergunta que se revelou muito mais complicada do que parecia à primeira vista. O voo 514 era uma chegada por radar na época? Ele foi autorizado para má aproximação? Aqui, os redatores do relatório acabaram se dividindo em duas opiniões. A maioria dos investigadores concluiu que, embora a prática fosse indesejável, era tecnicamente permitido que o controlador tratasse o voo 514 como uma chegada não controlada por radar, uma vez que estava estabelecido no radial de 300 graus do VOR Armel. Na interpretação deles, o radial 300 era o curso de aproximação final. Como a aeronave já estava nele e sem vetoração, não havia mais exigência de restrição de altitude pelo controlador, junto com a autorização de aproximação. Mas alguns membros do conselho da NTSB discordaram fortemente. Eles argumentaram que o curso de aproximação só começava quando a aeronave chegava ao fixo inicial em Round Hill, onde iniciavam o procedimento publicado e o espaço aéreo protegido. Assim, nessa interpretação, o voo 514 ainda estava em chegada por vetoração radar ao ser autorizado para a aproximação. Portanto,
Deixar de emitir uma restrição de altitude não era apenas indesejável, era incorreto. Então talvez você comece a perceber o problema aqui, e na verdade é ainda pior. Os investigadores descobririam depois que esse problema, com uma divisão entre os controladores e a interpretação das regras pelos pilotos, era generalizado em todo o sistema aéreo americano. E especialmente grave em Dulles. Várias semanas antes, um piloto da United Airlines havia enviado um relatório anônimo através do sistema interno de reporte de segurança da empresa, após perceber que havia descido abaixo da altitude mínima enquanto fazia uma aproximação para essa mesma pista. Assim como o voo 514, ele recebeu autorização de aproximação ainda a cerca de 25 milhas náuticas do aeroporto, sem restrição explícita de altitude. Nesse caso, os pilotos também haviam descido para 1.800 pés e só evitaram o perigo por pura sorte. Só perceberam o quão perto estiveram do perigo depois do debriefing, após o pouso. Mas eles também sabiam que voos posteriores poderiam não ter a mesma sorte agora. A United Airlines levou o relatório a sério e fez uma revisão interna, cujos resultados foram realmente preocupantes. Eles logo notaram que alguns pilotos frequentemente desciam abaixo das altitudes mínimas após receberem autorizações de aproximação antecipadas. Obviamente, presumindo que essa autorização implicava permissão para descer até a altitude associada ao segmento inicial da aproximação. Então, a United emitiu um comunicado interno, lembrando as tripulações de conferir as altitudes mínimas aplicáveis à sua posição antes de descer. Um comunicado que parecia direto e sensato, mas infelizmente esse alerta parou por aí. A United nunca repassou essa preocupação para a FAA, e na época não existiam sistemas de relato anônimo de segurança em toda a indústria que permitissem que pilotos ou companhias aéreas levantassem essas questões sem medo de consequências regulatórias ou profissionais. Relatórios de segurança eram restritos a poucas companhias aéreas e mantidos em sigilo interno, e como resultado, o sistema mais amplo continuava sem saber que esses mal-entendidos estavam silenciosamente se repetindo em outros lugares dentro do sistema, inclusive na TWA, como vamos ver agora. Tornando essa história ainda mais triste, 30 minutos antes do voo 514 da TWA iniciara a aproximação em Dulles, um Boeing 727 da American Airlines seguia o mesmo procedimento da pista 12, quando recebeu autorização para aproximar, também sem altitude mínima especificada. Nesse caso, o comandante fez uma pausa e perguntou diretamente ao controlador a que altitude ele estava autorizado a descer, e o controlador então respondeu com a altitude mínima de vetoração para aquela área, o que significou que o voo continuou sem incidentes. Agora, se a tripulação do voo 514 da TWA tivesse conseguido ouvir essa troca, eles poderiam ter feito perguntas semelhantes, mas infelizmente não fizeram. De qualquer forma, durante o processo de investigação, ficou claro que esse tipo de mal-entendido acontecia com bastante frequência, e não apenas no aeroporto de Dulles, mas em todos os lugares. Os investigadores também perceberam que essa confusão foi reforçada silenciosamente por muitos anos, porque os controladores de vetoração radar frequentemente instruíam os pilotos a descer abaixo das altitudes mínimas das cartas de aproximação dos pilotos. Isso acontecia porque os controladores trabalhavam com um conjunto diferente de mínimos do que aqueles usados pelos pilotos, algo conhecido como altitudes mínimas de vetoração que podiam ser mais baixas, já que o radar podia fornecer uma navegação mais precisa e, portanto, exigia menores margens horizontais. Então, com o tempo, esse fato mostrou aos pilotos que o contato com o radar geralmente implicava promessa de separação do terreno. O fato de haver altitudes mínimas de vetoração fazia com que se sentissem confortáveis em descer abaixo dos mínimos nas cartas, desde que estivessem sob acompanhamento do radar. Como você pode imaginar, isso causou uma mudança sutil, porém perigosa, pois mais pilotos se acostumaram a receber instruções para altitudes abaixo das publicadas, e os pilotos, portanto, começaram a confiar cada vez menos em suas cartas de aproximação e em sua própria consciência situacional como principal proteção contra o terreno. Mas enquanto as tripulações de voo passaram a confiar no controle de tráfego aéreo
para mantê-los seguros e afastados do terreno, os controladores nunca mudaram seu comportamento para se adaptar a essa mudança. E, na verdade, algumas pessoas já haviam notado isso. Em 1970, 4 anos antes do voo 514 iniciar sua descida para Washington, D.C., a TWA já havia manifestado preocupação à Administração Federal de Aviação sobre as diferentes suposições mantidas por pilotos e controladores, e eles haviam alertado que a falta de um entendimento compartilhado poderia levar a consequências muito perigosas. Mas a FAA ainda decidiu que não precisava tomar nenhuma ação imediata. Em vez disso, eles mantiveram que os pilotos não precisavam saber se estavam operando sob orientação de radar ou não, porque, no final das contas, eram eles que deveriam decidir se estavam operando com segurança. E, além de tudo isso, as orientações com as quais os pilotos haviam se acostumado também tornaram esse problema ainda pior. A FAA publicou o Manual de Informações do Aeronauta, usado quando a tripulação do voo 514 aprendeu a voar. Afirmava que, ao receber uma autorização de aproximação, os pilotos deveriam descer para a altitude de aproximação o mais rápido possível, imediatamente. Essa frase foi então removida em uma revisão de 1970, mas, crucialmente, a FAA não alertou as companhias aéreas ou os pilotos sobre essa mudança, o que tornou ainda mais quase impossível para os pilotos treinados, sob a orientação anterior, saberem disso. Então, considerando tudo isso, essas práticas criaram um ambiente onde descer antecipadamente não parecia imprudente ou fora do comum, mas sim algo familiar, rotineiro e discretamente reforçado pelo próprio sistema. E fazer isso abaixo dos mínimos indicados também parecia perfeitamente razoável. Mas eu tenho que dizer, depois de passar por tudo isso, uma parte fundamental de voar é manter a consciência situacional precisa e um ceticismo saudável em relação às autorizações. Então, descer para apenas 1.800 pés, a mais de 40 milhas náuticas do destino, deveria, na minha opinião, ter levantado mais do que alguns sinais de alerta entre esses 3 pilotos. De qualquer forma, dentro do cockpit do voo 514, a descida para 1.800 pés continuava, mas já não era mais perfeitamente suave. À medida que a aeronave descia, logo começou a encontrar uma turbulência leve, mas persistente, do tipo que pode fazer o altímetro e o indicador de velocidade vertical oscilar levemente, em vez de ficar estável. O copiloto comentou sobre isso, dizendo que odiava quando a altitude ficava oscilando, o que foi uma observação pequena, que refletia o aumento da carga de trabalho para manter a aeronave no perfil em meio ao ar instável. Enquanto isso, o comandante voltou sua atenção para o tempo e começou a discutir o teto de nuvens reportado, com a altitude mínima de descida. Ele concluiu que conseguiriam sair das nuvens e pousar visualmente assim que estivessem mais baixos. E do ponto de vista dele, neste momento, todos os números ainda estavam alinhados. A descida parecia talvez um pouco adiantada, mas não insegura, e nada do que eles estavam vendo sugeria que o avião estivesse em um lugar onde não deveria estar. Afinal, eles estavam sob vetoração radar. Enquanto a turbulência continuava, o copiloto afirmou que ver os instrumentos pulando assim lhe causou dor de cabeça. E um momento depois, ele acrescentou que já conseguia sentir o vento nessa altitude. Agora, embora em retrospecto esses comentários pudessem ter sido interpretados como preocupação, naquele momento, provavelmente, foram percebidos apenas como observações rotineiras. Então, nada pareceu anormal o suficiente para desencadear uma reavaliação da situação. Mas às 11h07, o comandante, de repente, começou a analisar suas cartas de aproximação um pouco mais de perto. Talvez com um pouco daquele ceticismo necessário que mencionei antes. E agora, ele percebeu algo peculiar. Ele olhou para a altitude mínima do segmento entre Front Royal e Round Hill e soltou: "Sabe, essa folha idiota diz que a nossa altitude mínima até Round Hill é de 3.400 pés. O engenheiro de voo perguntou onde ele viu isso, mas após mostrar o cartão aos pilotos, o copiloto só respondeu: "Quando ele te autoriza, isso significa que você pode ir para a sua altitude inicial de aproximação, destacando aquele mal-entendido que eu expliquei anteriormente." A carta consultada pelo comandante mostrava claramente o terreno da área sobre a qual voavam, elevando-se para 1.900 e 30.764 pés
em cada lado do trajeto, mas parece que nenhum piloto assimilou essa informação ou apenas confiaram na segurança dada pelo controlador de tráfego aéreo. Mas essa revelação deveria pelo menos ter gerado alguma preocupação. E se você é um piloto, lembre-se disso. Qualquer coisa que te dê aquela sensação no estômago de que algo não está certo é motivo para falar e verificar. Com o controle de tráfego aéreo, é sempre melhor fazer uma ligação a mais do que uma a menos. Vale ressaltar que, segundo a política da TWA na época, quando uma aeronave não voava em rota publicada ou segmento de aproximação por instrumentos, a altitude mínima a ser voada era simples e bastante explícita. Eles deveriam voar a 2.000 pés acima do terreno mais alto, dentro de 5 milhas de cada lado do curso pretendido. Então, no caso do voo 514, com o terreno mais alto dentro do corredor, sendo de 1.930 pés, a altitude mínima, correta até alcançar o ponto inicial de aproximação, Round Hill, deveria ter sido arredondada para 4.000 pés, caso eles estivessem seguros naquele momento. Esse número não constava na carta de aproximação, mas era fácil de calcular. As elevações do terreno estavam indicadas, a política da empresa era clara, e a lógica por trás disso simples. Até que você esteja protegido em um segmento específico, você precisa se proteger. Mas essa proteção só funciona se você acreditar que realmente precisa dela. Quando esse comandante disse 1.800 é o mínimo, o modelo mental da tripulação provavelmente já estava definido. Eles achavam que cumpriam a autorização de aproximação e executavam um procedimento publicado sob controle radar. E por causa dessa crença, eles nunca procuraram por terreno elevado ao redor da posição deles. Na cabeça deles, o sistema já havia transferido a responsabilidade pela separação do terreno deles para o próprio procedimento. E esse era o perigo sutil no qual os investigadores iriam se concentrar mais tarde. Essa tripulação não violou conscientemente o mínimo. Eles simplesmente pararam de pensar em qual mínimo se aplicava. E assim, a descida continuou. Às 11h08, a aeronave atingiu 1.800 pés e o copiloto começou a nivelar. A turbulência vinha aumentando à medida que eles desciam. Então agora estava muito mais intensa e irregular. Exatamente o que se espera de ventos fortes próximos a terreno elevado. O comandante observou que estava escuro ali dentro, também turbulento, e o copiloto olhou fixamente para a má escuridão lá fora. De repente, com uma preocupação crescente, ele comentou que tinha contato visual com o solo 1 minuto atrás, e o comandante respondeu: "Sim, eu também tive." A turbulência, então, continuou a sacudir o avião, empurrando-o momentaneamente mais de 100 pés abaixo da altitude pretendida. Ao perceber isso, o comandante empurrou as alavancas de empuxo e disse: "Potência!" O copiloto também percebeu essa descida repentina, e alguém na cabine, não identificado, teve um momento sombrio ou de pressentimento quando gritou: "Estávamos subindo." Enquanto isso acontecia, o engenheiro de voo confirmou que ainda estavam na rota, e o comandante disse que tinha certeza de que veriam o solo em apenas 1 minuto. Eles continuaram reclamando da turbulência, agora tão forte que o engenheiro de voo brincou que ficariam enjoados como no mar, o que, sem querer, revelou por que é uma má ideia descer tão cedo, já que a turbulência tende a ser muito pior, mais próximo ao solo. Os ventos fortes se movem sobre o relevo, prédios e árvores. Obviamente, quanto mais baixo a aeronave voa, mais próximo dos limites do terreno ela está. Em altitude, uma súbita corrente de ar ascendente ou descendente pode causar solavancos ou variações breves de altitude. Mais próximo ao solo, essa mesma rajada vertical pode tirar a aeronave de sua trajetória pretendida, com muito pouco tempo ou espaço para recuperar o controle. O voo 514 seguia sendo castigado por ventos que pioravam, enquanto os pilotos ainda não sabiam que voavam perigosamente perto do terreno abaixo. O copiloto lutava para manter o avião a 1.800 pés, e logo começou a descer um pouco abaixo desse nível. Moradores locais relataram depois que o tempo onde o voo 514 estava voando tinha uma visibilidade de apenas algumas dezenas de metros, além de ventos uivantes sobre o topo das montanhas. E também não havia nada a bordo da aeronave que pudesse alertar os pilotos
sobre o que estava prestes a acontecer. Isso porque o 727 que eles estavam voando, como todos os aviões comerciais da época, ainda não possuía uma tecnologia relativamente nova, conhecida como Sistema de Aviso de Proximidade do Solo, ou GPWS. O GPWS foi desenvolvido no final dos anos 60 por um homem chamado Don Bateman, um engenheiro que ficou profundamente preocupado com um tipo específico de acidente que continuava acontecendo naquela época. Aviões em perfeito estado, com tripulações experientes, eram conduzidos diretamente contra o solo, frequentemente à noite ou sob mau tempo, sem falhas mecânicas e sem perda de controle. Esses acidentes, conhecidos como voo controlado contra o terreno, ou CFIT, também estavam entre os mais mortais da aviação comercial. Exatamente porque as tripulações muitas vezes não tinham nenhum aviso de que estavam em perigo até que fosse tarde demais. Agora, a ideia por trás do GPWS era bastante simples. Em vez de depender de autorizações de cartas ou suposições sobre o terreno, o sistema usaria os radioaltímetros instalados nas aeronaves comerciais para comparar a altura de rádio da aeronave, a razão de descida e a configuração com um envelope de alerta pré-programado. Se o sistema detectasse que a aeronave estava se aproximando do solo rápido demais ou descendo de uma forma que não fazia sentido para a fase do voo, ele emitiria alguns avisos inconfundíveis dentro da cabine. Agora, esses avisos não eram sutis. Ele usava uma combinação de luzes e alertas sonoros com voz sintetizada alta, que realmente exigiam atenção imediata. Frases como taxa de descida ou terreno, terreno, suba se tornaram famosas em vídeos como este por indicarem um perigo iminente. E essa filosofia foi intencional. Esse sistema foi projetado para ser intrusivo e até assustador, pois quando o aviso do GPWS era ativado, a margem para erro já diminuía rapidamente. O GPWS era eficaz porque alertava independentemente do motivo da aeronave estar em perigo. Ele não dependia de o piloto em comando acreditar ou não que estava autorizado a descer, se a carta havia sido interpretada erroneamente ou se o controle de tráfego aéreo estava fornecendo vetoração radar. Agora, se o avião estivesse descendo em direção ao solo de uma forma que sugerisse perigo, o GPWS avisaria e exigiria uma ação imediatamente, independentemente da situação. Se o voo 514 tivesse o GPWS, ele teria sido ativado enquanto a aeronave descia em direção ao terreno elevado a oeste de Round Hill. Bem antes do impacto, a aproximação ao solo teria excedido os limites do sistema, gerando um aviso. Isso provavelmente teria conseguido chamar a atenção, mesmo no ambiente dramático e turbulento, dentro deste cockpit. E isso provavelmente teria forçado a tripulação a confrontar a diferença entre suas expectativas e a realidade. Mas em 1º de dezembro de 1974, essa camada de proteção ainda não era obrigatória. Então, o avião permaneceu praticamente silencioso. Às 11 horas, 9 minutos e 14 segundos, o radioaltímetro emitiu um aviso sonoro quando a aeronave passou a apenas 500 pés acima do solo. E isso surpreendeu a tripulação, já que eles não deveriam estar tão baixos por pelo menos mais 10 milhas náuticas. O copiloto reagiu rápido. Cara, coloca a potência aí, levando o comandante a empurrar as alavancas de potência totalmente para frente e iniciar a subida. Mas enquanto os motores estavam acelerando, o radioaltímetro apitou de forma preocupante mais uma vez, desta vez indicando que eles haviam acabado de passar a 100 pés acima do solo. O controlador de tráfego aéreo, que via a posição e altitude da aeronave, notou que o voo 514 estava abaixo de 2.000 pés e perguntou a altitude atual. Mas nenhuma resposta jamais foi recebida. 2 segundos após aquele último aviso do radioaltímetro, às 11 horas, 9 minutos e 22 segundos, o voo 514 atingiu as primeiras árvores do Monte Wither, a uma altitude de 1.670 pés. O avião, então, perdeu instantaneamente toda a sua sustentação e se chocou contra o topo de granito das montanhas Blue Ridge, matando todas as 92 pessoas a bordo. Nos dias que se seguiram, os investigadores começaram a focar naquela falha central que permeou todas as camadas deste acidente.
O acidente ocorreu porque a tripulação desceu abaixo da altitude mínima segura na aproximação, causando voo controlado contra o solo. Mas essa descida não surgiu do nada. Ao contrário, ela ocorreu dentro de um conjunto de procedimentos e suposições que silenciosamente permitiram que isso acontecesse. Contribuíram para o acidente práticas ambíguas do controle de tráfego aéreo, definições pouco claras e compreendidas, de forma inconsistente, sobre autorizações de aproximação e chegadas por radar, além da ausência de fraseologia padronizada que atribuísse claramente a responsabilidade pela separação do terreno. O desenho da aproximação, a responsabilidade e as técnicas de descida em degraus da época incentivaram ainda mais a descida antecipada, uma vez que a autorização havia sido recebida e sem sistemas de aviso de proximidade do solo a bordo, não havia nada para alertar os pilotos quando um erro fosse cometido. E foi aí que surgiram as primeiras grandes mudanças. Os investigadores concluíram que a fraseologia usada por pilotos e controladores não era precisa para o ambiente em que operavam, e que essa ambiguidade agora havia se tornado um risco. Em resposta, a FAA passou a padronizar a fraseologia da aviação para que instruções críticas tivessem o mesmo significado para todo piloto e controlador, sempre. No final de 1975, a FAA havia desenvolvido e emitido um léxico comum para pilotos e controle de tráfego aéreo, definindo formalmente o significado de autorizações de aproximação, atribuições de altitude, serviços de radar e as responsabilidades associadas a cada um. Os investigadores também concluíram que o acidente expôs várias lacunas onde o sistema havia se baseado em suposições em vez de proteções, e essas lacunas estavam sendo fechadas lentamente, uma a uma. A FAA, por exemplo, emitiu novas diretrizes atribuindo aos controladores a responsabilidade de alertar as tripulações de voo, caso o radar indicasse que estavam em uma altitude insegura, mesmo que a aeronave estivesse tecnicamente navegando sozinha. E, ao mesmo tempo, novos regulamentos esclareceram exatamente qual altitude um voo era obrigado a manter após receber uma autorização de aproximação, eliminando a ambiguidade que permitia que autorizado para aproximação fosse interpretado como permissão para descer antes da hora. Mas, igualmente importante, esse acidente mostrou como tripulações e controladores de tráfego aéreo reconheciam padrões perigosos, mas não tinham uma forma segura de relatá-los. Assim, em resposta, a indústria ajudou a criar um sistema anônimo de relato de segurança da aviação, administrado pela NASA, que permite que pilotos, controladores de tráfego aéreo e engenheiros enviem relatos de segurança sem medo de punição ou retaliação. Esse sistema ainda é usado atualmente e mudou fundamentalmente a identificação de riscos, permitindo tratar padrões antes de se tornarem acidentes. Agora, eu já falei antes sobre como esses tipos de sistemas são importantes e como dar às equipes um espaço para se manifestarem sem medo de retaliação é realmente a base da segurança da aviação. Outra mudança resultante desse acidente teve impacto ainda mais dramático na aviação. Como consequência direta, em 1975, a FAA tornou obrigatório o GPWS para aeronaves comerciais com mais de 9 assentos. Então, com isso, a combinação de comunicação padronizada e um sistema de bordo que podia alertar em voz alta em uma cabine silenciosa mudou completamente o rumo da segurança da aviação. Ao longo da história da aviação comercial, o GPWS e sua versão mais recente, o EGPWS, são amplamente vistos como os recursos de segurança mais importantes já adotados. E isso significa que, mesmo que você talvez nunca tenha ouvido falar desse acidente antes, por causa das melhorias que ele proporcionou, ele pode muito bem ser o acidente mais significativo que eu já abordei. Agora, minha equipe e eu contamos essas histórias para lhe dar uma compreensão fundamental de por que a aviação comercial moderna é tão segura quanto é, e para, com sorte, torná-la ainda mais segura. E se você quiser apoiar esse trabalho e assistir a todos os meus vídeos antes de todo mundo, então, por favor, considere juntar-se à minha equipe no Patreon, escaneando esse código QR ou acessando patreon.com/join/mentorpilot. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot,
Não se esqueça de se inscrever e tenha um dia absolutamente fantástico. Tchau!